Pavimentos de concreto para um futuro sustentável. O palestrante é Fernão Dias Vaz Leme. A palestra é promovida pela ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland. Fernão é engenheiro civil, graduado pela Universidade 9 de Julho, com especialização em Engenharia Rodoviária e Vias Urbanas, pela Faculdade de Engenharia de São Paulo. Atualmente desempenha a função de coordenador de pavimentação da Associação Brasileira de Cimento Portland, ABCP, liderando iniciativas de aprimoramento em sistemas construtivos à base de cimento, com foco em pavimentação de concreto. Além disso, ministra cursos por todo o Brasil sobre pavimentos de concreto, coordena projetos voltados para a expansão do consumo de cimento através de práticas sustentáveis. Convidamos o senhor Fernão para a sua apresentação. O povo normalmente gosta de dar uma andadinha, né? Andadinha. Vamos me colocar aqui de castigo, pessoal. Vamos lá. Todo mundo consegue me escutar? Sim. Bem, primeiramente, bom dia a todos. Deixa eu me apresentar. Sou coordenador de pavimentação na ABCP, estou trabalhando um pouquinho mais de 10 anos, né? Então, gostaria de agradecer aí, primeiramente a oportunidade aí para a BDR, para o BR de Pernambuco, de estar aqui hoje, comparecendo e conseguindo trazer um pouco mais de informações sobre essa sobre esse sistema construtivo, que para alguns pode ser uma novidade, mas é algo, né, que eu estava comentando no curso que a gente ministrou lá na semana passada para o pessoal de projetos aqui da IDEA. Pode ser uma novidade para alguns de vocês, mas é uma solução que já vem há mais de 100 anos sendo aplicada. A primeira rodovia brasileira foi construída em pavimento de concreto, na ASP 148, a rodovia Caminho do Mar. Ela hoje é uma estrada turística, né? Ela não está aberta ao tráfego, mas eu até comentei na semana passada, fui fazer um passeio lá, turístico lá com meus filhos, lá, minha esposa foi fazer uma prova de corrida e ainda as placas de concreto estão íntegras, muitas delas. Lógico que não foram construídas da mesma forma que a gente vê, né, hoje em dia, né, com técnicas, né, modernas de construção, utilizando vibrocavadoras de formas fertilizantes, né, ou outros recursos, mas conseguimos ter aí um material com uma alta durabilidade e para algumas rodovias pode ser uma alternativa muito interessante para a gente conseguir, de alguma forma, reduzir manutenção e também custo, né, dessas rodovias, tá certo? E aqui hoje, para vocês, vou tentar trazer algumas informações sobre esse tema. Primeiramente, quem não conhece ainda a ABCP, nós somos uma entidade, né, sem fins lucrativos, com quase 100 anos já de existência, tem 90 anos, estou caminhando para 90 anos de existência. É o que a gente chama de braço técnico, né, da indústria do cimento. Então, nós lá temos diversos setores, né, aqui a gente fica dentro do campus da USP, né, então a gente tem o laboratório da ABCP e a área onde eu trabalho, que é a área de desenvolvimento de mercado, tá? Que é justamente para a gente tentar fomentar o uso, né, de pavimento de concreto no país, está certo? Esses aqui são o quadro das nossas associadas. Então, é sempre legal aqui que eu trago esse quadro, pessoal, para a gente ter uma ideia. Normalmente a gente não tem uma ideia de qual é o tamanho da indústria de cimento do país. Então, que vocês observam que a gente tem aí bastante players no mercado que vão ter aí capacidade suficiente para atender qualquer demanda que a gente tenha, principalmente aí nas nossas rodovias, aí, caso tenha esse aumento de demanda para o uso do pavimento de concreto. A primeira parte aqui que eu vou trazer para vocês, pessoal, pelo menos deixa eu pintar um pequeno panorama, né, do como que está o setor de infraestrutura no país e o que a gente precisa melhorar, tá? A gente tem uma grande importância
que a gente precisa ter aí, que a gente precisa destinar para essa questão das nossas rodovias, principalmente pela participação que nós temos do transporte rodoviário no nosso país. A gente tem aí mais ou menos aí uma estimativa, né, com o Plano Nacional de Logística, que a gente que foi desenvolvido lá pelo EPL, que a gente teria que ter aqui mais ou menos 480 bilhões de reais que teriam que ser investidos na nossa área de infraestrutura para a gente melhorar o patamar da nossa estrutura nacional. Então, só isso aqui seria uma média de 8 bilhões de investimentos por ano. E eu vou mostrar para vocês qual que é realmente o que a gente está conseguindo, né, dadas as condições do nosso país, investir anualmente no setor de infraestrutura. Porque o que a gente precisa, de alguma forma, tentar mudar, é justamente esse quadro, né, pessoal? A gente tem aí uma grande participação da matriz rodoviária, né, no transporte de cargas, bens e serviços. Existe aí no Plano Nacional de Logística uma ideia de a gente conseguir, de alguma forma, aumentar a participação de outros modais, né, por exemplo, como ferroviária, cabotagem. Porém, o que a gente observa é que, principalmente aí pós-pandemia, que o uso das nossas rodovias se intensificou mais ainda. Então, a gente, lógico, está tendo investimento no setor ferroviário. Quando a gente olha também para a participação de valor útil transportado, né, o valor das mercadorias transportadas, nossas rodovias têm uma grande participação. E a qualidade, principalmente, das nossas rodovias, vai impactar no custo, né, dessas mercadorias que a gente vai estar recebendo através, a gente vai estar escoando também as nossas safras por essas rodovias. Então, a qualidade delas é primordial para a questão de como que a gente consegue diminuir também o custo do Brasil, né, através da qualidade dos nossos investimentos rodoviários. Tá? E onde que está o pavimento de concreto aqui nesse cenário, né, que a gente vê aí de rodovias? O pavimento de concreto tem uma participação aí na malha federal apenas de 2%. É muito acanhado ainda o uso de pavimento de concreto, justamente porque a gente vem de uma cultura de uso, né, de pavimentos flexíveis, pavimentos asfálticos, né? Existe ainda um grande desconhecimento, né, da aplicação do sistema construtivo, e isso gera incertezas, receios, né? Eu estava conversando com o Cássio antes de a gente começar a palestra, né, que ele falou, pô, eu tive um curso na década de 90 lá, Márcio Pita, da BCP, todo mundo adorou, mas assim, sempre existem riscos, né, ao a gente inovar, né, ao tentar uma nova tecnologia. Como eu falei, pode ser nova para a gente, mas é uma tecnologia já muito tempo consolidada, e a BCP tem um papel que a gente consegue, junto aos departamentos de estradas e rodagens, aos órgãos federais, por exemplo, permite, a ministrar esses cursos, levar informação técnica para quando se decidir utilizar mesmo o pavimento de concreto, que ele seja utilizado da melhor forma possível, com a melhor qualidade. Então, a gente vai ter, pessoal, um cenário que, principalmente nessas rodovias pavimentadas aqui, a gente vai ter uma grande oportunidade para o emprego, por exemplo, do iTop, que nada mais nada menos é o pavimento de concreto aplicado diretamente sobre o pavimento asfáltico existente, já com um estado de degradação mais elevado. Então, a gente utiliza essa camada de pavimento flexível como uma camada de base, né, uma base muito nova que a gente vai estar utilizando para o nosso pavimento de concreto. Então, a gente tem uma grande oportunidade. Então, quase todos aqueles 36 mil quilômetros que estão sendo estudados pelo DENIT, o pavimento de concreto, ele está sendo estudado, comparado com o pavimento flexível. Então, a gente vai ter aí nos próximos anos aí uma grande demanda, né, para o uso de pavimento de concreto, tanto na área federal como na estadual. O Fausto, ontem ele estava aqui, ele participou lá também do Congresso, Brasileiro de Cimento, mostrando o case lá da via estrutural, os desafios que foi essa rodovia
lá em Brasília. É uma rodovia de alto tráfego, em meio urbano, uma operação noturna, e hoje a obra a parte de pavimentação de concreto já está concluída, né, e a gente está com ótimos resultados, né, com essa rodovia. Foi uma ótima experiência para o DRDF. Tá? E o grande problema que a gente vai enfrentar nos próximos anos também, né, pessoal, é justamente esse daqui. A gente vai ter um aumento do uso das nossas rodovias. Então, ao ter esse aumento, né, esse aqui é um estudo que foi feito lá pelo BNDES, ele é meio antigo, mas é interessante para a gente trazer esse quadro. Então, a gente tem aqui, ó, vai partir de mais ou menos 33% das rodovias com VDM acima de 8 mil veículos, para quase o dobro disso. Então, a gente vai ter uma ampliação do uso das nossas rodovias. Isso porque a gente tem uma baixa capacidade de ampliar a nossa malha rodoviária. Vou mostrar isso para vocês. A gente tem uma malha rodoviária muito pequena, pavimentada, comparada ao tamanho do nosso país. E aí, ao a gente ter essa necessidade aqui, por aumento de demanda, de volume de tráfego nas rodovias, a gente vai ter que ter um aumento do nível de serviço, de capacidade dessas nossas rodovias, baseado nesse volume de tráfego excedente. E aí, a gente vai ter aí quase 50% de toda, metade das rodovias aí, que vão precisar de algum tipo de reestruturação, por conta desse aumento de volume de tráfego. Então, a gente precisa pensar em longo prazo, principalmente quando a gente está utilizando aí pavimentos flexíveis. Uma grande iniciativa que está tendo é justamente aí a implementação do método mecanismo de que é o novo, Medina. A gente vai conseguir ter estruturas mais duráveis, e também as iniciativas que a gente está tendo aí, principalmente com o pavimento de concreto, para a gente aumentar a vida útil dos pavimentos das nossas rodovias. E aí a gente tem uma evolução aí que a gente vê, né, principalmente nos investimentos federais, tá, pessoal, que a gente vai teve aí no setor de transportes. Então, vocês observem, né, que a gente teve aí uma queda, né, significativa aí dos investimentos que a gente teve ao longo dos anos. É lógico que 2023 eu trouxesse aqui, esse valor aqui seria um pouco maior, mas a gente está muito abaixo do que a gente precisa para a gente melhorar a qualidade da nossa estrutura de transportes. Ficando aí muito abaixo aí da média histórica, aí, quando a gente compara também com o PIB. Né? Então, a gente precisava aí ter um grande acréscimo, né, de investimentos para melhorar a infraestrutura de transportes. E, quando a gente começa a observar a participação do modal rodoviário, né, das nossas rodovias, em todos os investimentos que são feitos, a gente observa que, ultimamente, nos últimos anos, começa a chegar quase que um equilíbrio, porque a gente investe em rodovias, quase todos os recursos, eles acabam indo para as nossas rodovias. Por que acontece isso? A gente tem aqui ativos rodoviários que eles carecem de manutenção constante. Então, a gente, quando começa a ter menos recursos, a gente precisa manter aquele ativo, a gente começa a não ter recursos para fazer investimentos. E aí aparece esse quadro aqui que mostra aonde foi destinado os recursos federais, principalmente. Então, vocês observam que a parte de construção, né, novos empreendimentos, 9% apenas dos recursos foram destinados a isso. 70% aqui, quase todos os recursos são para manutenção. É um valor muito alto que a gente gasta para manter as nossas rodovias. Então, por isso, a gente também tem baixa capacidade de fazer a ampliação da nossa malha rodoviária. Porque 1 quilômetro que a gente constrói é 1 quilômetro que a gente tem que gerir no futuro. Então, a gente tem que sempre procurar o quê? Soluções que vão ter menos manutenção, para a gente evitar esse quadro aqui e tentar aumentar aí a malha rodoviária que a gente tem no país. Ontem o Raimundo mostrou, né, um quadro que era justamente essa da pesquisa da CNT, né, e mostra qual que é a qualidade das nossas rodovias, né, e qual que é a densidade da nossa malha rodoviária pavimentada. Então, vocês observam, a gente tem apenas 12% da nossa malha rodoviária ela é pavimentada. O resto ou é estrada de terra com revestimento primário. Então, a gente tem uma necessidade de aumentar aqui a nossa malha pavimentada, mas sempre pensando na qualidade das nossas rodovias. Então, a gente tem que buscar sempre soluções, como falei, que vão
trazer aqui menos manutenção, mas também com alta qualidade aqui para a gente melhorar esse quadro. E para a gente melhorar também quando a gente compara isso com outros países. Então peguei aqui esse levantamento aqui, ó, que é feito lá pelo Fórum Econômico Mundial. Peguei alguns países aqui nessa amostragem, tá? E aí comparando o Brasil com alguns outros países. E qual que é o ranking de competitividade da qualidade da infraestrutura rodoviária apenas. Então, olha só a posição que o Brasil ocupa comparado com todos esses outros 137 países. A gente ainda está muito tímido, né, comparado com a qualidade das nossas rodovias comparado com os países. E quando a gente pega as outras matrizes de transporte, a gente também tem muito trabalho a ser feito. Então, a gente precisa buscar sempre o que eu falei, sendo repetitivo, soluções aí com qualidade, com baixa manutenção. Esse quadro aqui, né, pessoal, é interessante, já é meio antigo, né, mas é bem interessante para exemplificar justamente aquilo que eu falei para vocês da questão que a gente tem poucos investimentos para fazer manutenção. O DENIT, né, em 2018, ele fez um levantamento da condição da sua malha rodoviária e simulou qual que seria a deterioração, né, dessa malha rodoviária através do HDM4, dado os recursos que eles tinham disponíveis para fazer a manutenção nos próximos 3 anos. E o que eles chegaram na conclusão que em 2022, para deixar a malha rodoviária da mesma forma que estava em 2018, eles teriam necessidade de investir quase 8 vezes o que eles teriam de recursos para manutenção. E o que acabou tendo, que eu mostrei para vocês, é que dentro da série histórica a gente acabou não tendo esses recursos disponíveis para fazer a manutenção. E isso aí acaba impactando justamente no quê? Na qualidade das nossas rodovias. Então, se vocês observem esse quadro aqui também, o que acaba acontecendo? Entre 2018 e 2020, a gente teve aí uma queda do valor dos nossos ativos rodoviários federais, por conta de escassez de recursos para fazer a manutenção dessas nossas rodovias. Então, a gente tem aqui 12 bilhões de reais que a gente perdeu, né, de valoração dos nossos ativos rodoviários no país, por conta de falta de recursos. Então, a gente tem uma necessidade aí urgente de buscar soluções aí mais duradouras, né, que vão ter aí uma vida útil, né, e vão necessitar menos manutenção. Ok? É aquilo, né, pessoal? Então, é uma parte assim que no meus cursos eu falo, uma parte mais deprimente, né, do curso, mas é para trazer justamente a gente às vezes ver a real necessidade que a gente tem. A gente tem ali rodovias que precisam de manutenção e a gente não tem os recursos para isso. Então, isso é uma coisa urgente que a gente precisa mudar, certo? E aí, a gente tem uma das soluções que a gente propõe é sempre que a gente utilize a parte de pavimento de concreto, para a gente ter aí uma baixa manutenção e principalmente uma alta durabilidade, uma vida útil ali acima de 20 anos dessas nossas estruturas. E eu vou falar um pouco das vantagens que a gente vai ter utilizando pavimentos de concreto. Então, sempre a gente pensando na questão da sustentabilidade, né, pessoal? Aquela definição clássica, que é justamente a gente procurar fazer o nosso desenvolvimento, né, no presente, sem afetar as futuras gerações, né? Então, a gente tem que sempre estar trabalhando com esse tripé, né, que é o tripé justamente a parte social, pensando como vai ser o desenvolvimento humano, né? Pensando em toda a questão aí econômica e como aquela estrutura, como aquela rodovia vai trazer ali alguma vantagem econômica para aquela nossa cidade, para o nosso município, para o nosso estado, mas sempre pensando na questão de como que essa estrutura pode gerar menos impactos ambientais, principalmente desde a parte da extração de materiais até a fase de reconstrução. Então, a gente tem que pensar no que, pessoal, quando a gente está pensando na estrutura, não só ali durante a fase inicial, a fase ali de construção. A gente tem que pensar em todo o ciclo de vida dessa nossa estrutura e como que isso aí vai impactar no futuro. Então, a gente vai ter que pensar tanto na fase de construção, mas antes ainda, na fase de extração de materiais, na fase de
de uso e principalmente na fase de manutenção e de reconstrução quando houver. Então a gente precisa tentar pensar sempre nessa parte, analisar todo o ciclo de vida da estrutura, pensando, como eu falei, produção de materiais, uso de material reciclado, questão de consumo de energia, como que a gente reduz o consumo de energia na produção, das matérias-primas que vão ser empregadas nas nossas rodovias, a questão de projeto e construção, a gente ter, como eu falei lá, a gente ter métodos para a gente conseguir dimensionar essas nossas estruturas aí, que sejam aí mais robustas, que sejam mais confiáveis, que a gente tenha aí técnicas construtivas aí modernas para a gente evitar desperdício em obra, a parte de uso e da manutenção, a gente ter sempre aí um sistema eficaz de gerência desses pavimentos para a gente conseguir entrar com manutenções ali menos onerosas no momento certo, para a gente evitar custos elevados de manutenções mais onerosas. A parte de uso, pensar em como que essa estrutura ela vai interagir também com os usuários, com os veículos que vão estar trafegando nessa rodovia. E a parte de reconstrução e reciclagem, como que a gente pode, de alguma forma, reutilizar esses materiais que foram empregados ali na nossa rodovia para uma construção de uma nova rodovia, certo? E aí, na parte de produção de materiais, a gente tem que falar da parte do cimento. Uma das coisas que que a indústria de cimento nacional benchmark mundial é justamente na questão de redução de emissões na produção do cimento. E uma das coisas que a gente consegue alcançar isso é justamente com a parte de coprocessamento de resíduos para a produção do cimento. Então a gente utiliza diversos materiais alternativos na queima dos fórmulos que a gente utiliza para fazer o clinker, que é a principal matéria-prima na produção do cimento. Uma coisa que vocês devem se lembrar, aí em 2019, quando teve esse derramamento aí de óleo cru nas praias aqui do litoral nordestino, grande parte desse petróleo aqui, desse óleo cru, ele ia ter que ser destinado a aterros, gerando aí grandes impactos ambientais. A gente conseguiu aí quase que na totalidade pegar esse material e utilizar como combustível alternativo nos nossos fornos, tirando esse passivo ambiental aí. É um grande exemplo que a gente consegue utilizar, além de outros materiais, pessoal? Por exemplo, metade de todos os pneus inservíveis que sobram na nossa indústria, eles vêm para a indústria do cimento para queima no forno. A gente poderia até, de certa forma, utilizar 100% de todos os pneus inservíveis. Só que tem problemas aí, evidentemente, de logística para transporte desses pneus até as nossas fábricas. O pneu também é utilizado em outros materiais, como, por exemplo, quadras poliesportivas, enfim. Mas a gente tem diversos outros estudos, temos na PCP, a gente tem um estudo para utilização até de lixo urbano na queima dos nossos fornos, para a gente conseguir gerar essa energia necessária para a produção do clinker. E tem, lógico, outros resíduos que não são nem permitidos, tá certo? Mas essa é uma grande vantagem que a gente consegue ter para o combustível alternativo. E uma principal vantagem que a gente vai ter, pessoal, é justamente essa, que é a questão da durabilidade. Aqui eu não preciso nem falar para vocês, acho que todo mundo aqui já caminhou ali na Avenida Boa Viagem, então a gente tem ali um exemplo de pavimentação em concreto ali, mas temos diversas outras, por exemplo, no Distrito Federal, no Paraná, lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, olha aqui, Mato Grosso, 1945 esse pavimento. Temos aqui a Avenida Boa Viagem, que é 1960, Avenida dos Farrapos, lá no Rio Grande do Sul, 1952. Então a gente consegue, com esse tipo de material, uma alta durabilidade, porque a gente o concreto, ele não sofre uma degradação natural
como a gente, infelizmente, acaba observando no pavimento flexível, com materiais asfálticos. Material asfáltico é um material viscoelástico plástico, né? Então ele vai acabar oxidando naturalmente ao longo, né, da sua vida útil. E com isso, a gente tem a necessidade de entrar com medidas mitigadoras ali para a restauração desse material. Já o pavimento de concreto, ele não sofre essa ação aí de segregação por conta, por exemplo, dos raios UVs, que vai acabar oxidando o pavimento flexível. Então a gente consegue projetar pavimentos de concreto com vida útil aí de 20, 30 ou até 40 anos ou até mais, como vocês observam nesses exemplos aqui, certo? E aí, na parte da redução também, como eu falei, a gente tem que pensar também na análise de ciclo de vida em toda a fase também de uso, né, dessa nossa estrutura. Como que os veículos que estão trafegando vão interagir com essa nossa estrutura. Então, a gente pode também, de alguma forma, explorar como que essa estrutura pode proporcionar uma redução de consumo de combustíveis também desses veículos, através do que a gente chama de fator de interação veículo-pavimento, que é justamente através, com a qualidade que a gente vai ter da textura superficial, né, desse pavimento, questão das regularidades e, principalmente, pessoal, a questão do comportamento estrutural dessa estrutura, através de como que ela vai se interagir com os veículos, tá certo? Então, a gente vai ter aqui algumas fases da vida, onde que a gente vai ter aí maior potencial de uso de combustíveis fósseis, né? Que é justamente aqui, ó, na fase da produção dos materiais de construção, a gente tem aqui uma utilização evidente de combustíveis, porém, a fase de uso é onde a gente vai ter uma maior quantidade de combustíveis, excesso, né, de consumo de combustíveis que vai estar sendo utilizado, por conta dos veículos que vão estar trafegando. E justamente aqui, a condição aqui, ó, da irregularidade da via, isso é evidente, que a gente sempre busca ali um índice de irregularidade longitudinal melhor para a gente conseguir uma melhor trafegabilidade para nossos veículos, porém, a questão da rigidez, né, dessa camada de revestimento, como que vai ser a interação desse veículo com esse pavimento, vai impactar também significativamente na questão do consumo de combustíveis. Parte da textura, né, pessoal? Para quem não conhece pavimento de concreto, normalmente, assim, concreto ainda quando ele está fresco, a gente faz uma microtextura, né, uma macrotextura, né, que a gente faz lá através de um vasculhamento, para melhorar justamente a aderência que a gente tem aí do pavimento, do veículo com a superfície do pavimento. E aí, com isso, a gente consegue aqui, através dessa macrotextura, ajudar, além da questão da microdrenagem superficial, a questão de trazer um pouco mais de segurança também para o usuário, diminuindo, de certa forma, aí, a distância de frenagem dos veículos quando se trafegam aí sobre superfícies de pavimento de concreto. Na questão das irregularidades, né, pessoal, o que acaba acontecendo, como que o pavimento de concreto ele vai acabar se comportando ao longo do tempo? Normalmente, o que a gente observa aí, que o pavimento asfáltico ele tem ali uma certa deterioração natural ao longo, né, da vida útil dele, aumentando aqui, né, o seu ILE, né, o índice longitudinal as irregularidades longitudinais do pavimento. Tá? Então, normalmente, a gente tem aqui um aumento desse ILE ao longo do tempo, e aí a gente tem que entrar com uma medida de reconstrução, ou reciclagem, ou fresagem, recomposição, para justamente a gente melhorar a qualidade, esses índices de irregularidade longitudinal. E a gente tem que fazer isso ao longo do tempo. Já o pavimento de concreto, ele acaba tendo aí uma deterioração muito mais, da questão do vidro, muito mais devagar, quando a gente compara, por exemplo, muito menos drástica quando a gente compara com o pavimento asfáltico. E o que a gente acaba observando, né, pessoal, que eu coloquei num período de 20 anos, né, o pavimento flexível. O que acaba acontecendo é que para a gente manter aqui níveis de baixos, né, índices baixos, a gente tem que entrar aí com medidas mais assim, a cada 10 anos, a cada 5 anos, para a gente conseguir manter esses índices de regularidade aí dentro de padrões aceitáveis.
E o pavimento de concreto também, pessoal, se a gente precisar de alguma forma, a gente consegue também melhorar esses índices de regularidade longitudinal através de um cepilhamento, né, uma microfresagem na superfície do pavimento de concreto. Isso foi feito até em alguns trechos aqui na BR-101 Nordeste, na duplicação, certo? E aí, a gente aqui um quadro que eu coloquei na minha apresentação, justamente depois que eu fui questionado no curso que eu dei, acho que lá na Eco-Rodovias, na CCR, eu me lembro bem, que eles perguntaram qual que era os índices de regularidade longitudinal que a gente estava conseguindo atingir com o pavimento de concreto no Brasil. E aí a BCP, a gente tem lá, quando a gente foi fomentar, né, no começo dos anos 2000, o uso do pavimento de concreto, a gente comprou equipamentos de pavimentação para ceder ao mercado para utilizar, para fazer a pavimentação. Então a gente tem, né, bibliocavadoras de forma deslizante, temos usinas, dosadoras e misturadoras, e a gente também tem um perfilógrafo clariforme, que é o equipamento que a gente usa para aferir, né, esse índice de regularidade longitudinal. E essas aqui são algumas das últimas 18 obras que a gente fez nesse levantamento. Vocês observam que a média que a gente está alcançando aqui de IRI é de 2, né, um índice muito baixo. Né? Então, justamente para tirar também esse medo, se a gente vai conseguir, com o pavimento de aço concreto, alcançar esses níveis de regularidade longitudinal. Na parte das deflexões, né, pessoal, que eu comentei, que é justamente aonde a gente realmente vai ter aí um grande impacto para a gente conseguir diminuir, né, a redução de consumo de combustíveis. Né? Por que isso vai acontecer? Normalmente, no pavimento flexível, a gente vai ter uma necessidade, quando a gente está falando de veículos pesados, tá, pessoal? Veículos leves, a gente não tem tanto esse benefício. A gente necessita de muito mais energia para tirar o veículo da inércia por conta de ser uma camada muito mais, em grosso modo falando, muito mais macia. E quando a gente está falando do pavimento de concreto, a superfície do pavimento é muito mais rígida. Então, necessita menos energia para tirar o veículo da inércia. Um exemplo que eu sempre dou imagine que a gente está andando de bicicleta na praia. Como a gente tem uma superfície muito mais fofa, muito mais macia, a gente necessita de muito mais energia nossa para entregar, para conseguir tirar aquela bicicleta da inércia. E aqui, não sei, se a gente for andar, por exemplo, lá na rua, né, asfaltada, por exemplo, a gente necessita de muito menos energia comparado quando a gente vai andar, por exemplo, com a nossa bicicleta. Então, essa que é a ideia. Então, a gente sabendo que tem esse comportamento, a gente pode empregar alguns modelos para a gente justamente conseguir quantificar qual que é o excesso de consumo de combustíveis que a gente pode estar mitigando. E com isso também, além do excesso de consumo de combustível, a questão das emissões de CO2, né, que são oriundas da queima desses combustíveis fósseis. Então aqui, pessoal, a gente fez um levantamento lá acho que em 2020, né, a gente fez um levantamento. A gente utilizou um modelo que foi desenvolvido lá para o pessoal do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, onde eles criaram um modelo para quantificar justamente qual que é o consumo de combustíveis, né, dependendo da rigidez dessa camada de revestimento que a gente tem. Então aqui a gente adaptou esse estudo para uma realidade aqui mais nossa no Brasil. Então a gente pegou aqui e comparou, utilizou como base aqui uma frota brasileira composta de 2 milhões de caminhões, né, cada caminhão desses traficando a 60 mil quilômetros, para a gente estimar qual seria o excesso de consumo de combustíveis por ano, se comparando-se com as rodovias pavimentadas com asfalto e pavimentadas com concreto, certo? E aí a gente pega aqui, ó, a questão das irregularidades, que é esse azul mais escuro. Vocês observam que se você tiver uma rodovia irregular em asfalto e em concreto, o excesso de consumo de combustíveis é o mesmo. Então a gente tem que sempre tentar buscar diminuir essas irregularidades. E aí, nos veículos pesados, vocês observam, também assim, a gente não tem uma grande diferença. Né? A irregularidade, ela vai afetar o consumo de combustível tanto no concreto quanto no asfalto. E aí, quando a gente começa a pensar na questão do comportamento estrutural através das deflexões que a gente tem nesses pavimentos, a gente começa a observar algumas mudanças, e principalmente quando a gente está vendo aqui
nos veículos pesados. Então, vocês observam que a gente, quando está comparando os veículos pesados, a gente vê que tem um excesso de consumo de combustíveis por conta daquilo que eu expliquei para vocês, por necessitar mais energia para tirar o veículo da inércia. Então, vocês observam que assim, nesse estudo aqui, a gente teria um potencial de redução num cenário utópico, onde todas as rodovias fossem concreto, de redução, aí, um potencial de redução de consumo de quase 5 bilhões de litros de diesel desses veículos pesados. Isso representaria mais ou menos 30 bilhões por ano de economia. E além disso, né, pessoal, a gente tem a questão do potencial de redução de emissões, porque a gente vai estar evitando de queimar esse combustível fóssil, e com isso, quase 18 milhões de toneladas de CO2, né, de dióxido de carbono, poderiam ser mitigados nas emissões, além de outros materiais particulares que são que acabam sendo emitidos na queima de combustíveis fósseis. Só para vocês terem uma ideia, a gente teria necessidade de mais ou menos aí 1 bilhão de árvores para a gente conseguir neutralizar essas emissões aqui em excesso. Então, esse é um outro ponto que o pavimento concreto ele pode colaborar também na questão da redução do custo Brasil, na questão de economia de combustíveis, por conta da capacidade estrutural que a gente tem do pavimento concreto. Na questão de economia de energia elétrica, né, pessoal, o que a gente acaba conseguindo ter é justamente essa característica. A gente tem uma superfície do pavimento concreto que, naturalmente, ela é mais clara. E por ela ser mais clara, a gente consegue ter uma maior refletibilidade, né, da iluminação pública. E com isso, a gente, em alguns casos, consegue ter até a redução da quantidade de pontos de iluminação. Aqui a gente pegou um estudo de um estacionamento e a gente comparou, se fosse em asfalto, a gente mantendo sempre uma luminância média, então qual seria a necessidade de quantidade de lâmpadas, potência e qual era o consumo e custo de energia elétrica. E a gente observou, para manter a mesma luminância média, a gente teve aqui, em um primeiro cenário, uma diminuição aqui de pontos de iluminação, e aí, com isso, a gente começou a simular outras hipóteses, né? Mantendo a mesma quantidade de lâmpadas, mas diminuindo aqui a potência, né, da lâmpada, e com isso a gente conseguiu chegar, em alguns casos, em 50% menos pontos de iluminação. Você tem uma superfície que consegue refletir mais a iluminação, e com isso aí até redução de 60% de consumo de energia. Então é algo que a gente pode também estar explorando no uso do pavimento concreto, além da questão, por conta da claridade da superfície, uma maior como é que eu posso dizer, segurança para o usuário ao trafegar numa rodovia de pavimento concreto. A gente estava conversando no começo do ano, no final do ano passado, com o pessoal lá de uma concessão lá em São Paulo, e eles estavam falando uma característica que os usuários têm ao trafegar em pavimento concreto, que ao entrar nos trechos do pavimento concreto, naturalmente eles aumentam a velocidade, por conta que eles sentem ali que tem uma maior segurança ao trafegar nessas rodovias, por conta dessa superfície mais clara, que tem assim, diminui aí bastante a questão da fadiga visual, né, do usuário. Então, é um ponto que a gente também tem de vantagem aí no pavimento concreto. A questão da temperatura superficial, né, pessoal? A gente aqui na região, vocês podem observar, né, que quanto mais escura essa superfície, mais irradiação solar ela vai absorver. E por ter essa absorção de radiação solar, então a gente acaba tendo um aumento, né, na temperatura superficial desse material. Então a gente tem aqui, em alguns casos, né, ou já no pavimento concreto, a gente consegue, por ter uma superfície mais clara, diminuir essa temperatura superficial. Então vocês podem observar, se vocês pegarem fotos com termômetros, como essa daqui, vocês vão observar que a temperatura superficial de estruturas com pavimento concreto, ela é muito menor. E ao a gente ter essas estruturas ali com uma maior refletibilidade, uma maior índice de refletância de radiação solar,
a gente consegue diminuir esse efeito climático que a gente tem, que é o chamado ilha de calor. Então, a gente tem aí, por exemplo, um comportamento, né, de temperatura superficial na superfície das nossas estruturas e ambiente no período noturno, que é quase meio que equilibrado. Porém, à noite, quando a gente tem aí, principalmente a irradiação solar, a temperatura da superfície das nossas edificações acaba ficando muito mais elevada comparada com a temperatura ambiente. E ao acontecer isso, acaba aumentando a temperatura ambiente, a nossa sensação térmica aumenta. Então a gente tem que sempre procurar, o que vem se procurando? Diminuir, né, esse efeito de ilha de calor, tendo superfícies mais claras, justamente para a gente conseguir refletir mais a irradiação solar. Isso ocorre, pessoal, justamente porque a gente tem esse coeficiente de reflexão, o albedo, né? Então, é aquilo que eu expliquei para vocês. Conforme a gente vai ter uma irradiação solar, a gente vai ter uma radiação solar que ela vai ser refletida. E ela vai ser refletida principalmente pelo quê? Pela condição, o tom, né, uma superfície mais escura vai absorver mais irradiação solar, uma superfície mais clara vai refletir mais irradiação solar. E isso a gente consegue aqui, por exemplo, num estudo que foi feito lá em 2018, o pessoal comparou a temperatura superficial de diversas estruturas de pavimento, comparando o seu coeficiente de reflexão. Então, vocês observam, por exemplo, um asfalto borracha, a gente tem aqui uma alta temperatura superficial e um baixo coeficiente de reflexão. E aí a gente foi testado até essas estruturas asfálticas, elas pintadas de branco. E evidentemente a gente consegue, ao pintar essa estrutura de branco, vou mostrar para vocês por que foi estudado isso. Né? Justamente, ao a gente pintar essa superfície de branco, ela diminui a temperatura superficial e aumenta efetivamente o coeficiente de reflexão. E aí a gente tem outras misturas asfálticas que também foram estudadas, elas também pintadas de branco, e foi comparado justamente com o pavimento de concreto, para verificar qual seria o coeficiente de reflexão dessas estruturas e a temperatura superficial. Por que esse estudo foi feito, pessoal? Porque estava tendo um grande problema, por conta do efeito dessas ilhas de calor, onde que o pessoal estava já pintando, né, as vias de branco, justamente para tentar diminuir essa sensação térmica. Porém, né, essa solução aqui é uma solução muito paliativa, só para a gente conseguir melhorar isso aí em curto período de tempo, porque é uma solução aí com uma durabilidade muito baixa. Mas aqui no Brasil também a gente não pode ficar de fora, né, pessoal? Os americanos vão fazer, a gente tem que fazer também. Lá em São Paulo, né, o pessoal foi lá no depósito, lá da prefeitura, e perguntou que cor de tinta que tinha. Aí eles pintaram de azul, lá na cidade de Tietê, lá em São Paulo. O pior é que isso daqui funcionou, pessoal. Teve uma redução aí da temperatura superficial em torno de 5 graus. Mas, né, é uma solução muito paliativa, com baixa durabilidade. Então a gente tem já lá nos Estados Unidos grandes pesquisas sendo feitas para ligantes asfálticos com tonalidades um pouco menos escuras, né, para a gente conseguir aí, não ter tanta absorção de radiação solar, mas também temos aí uma opção que é o pavimento de concreto, que já tem aí, por natureza, uma superfície mais clara e traz esse benefício também de redução de ilhas de calor. Tá? E o ponto final aqui da minha palestra é justamente mostrar para vocês a questão da viabilidade econômica, como que está hoje o cenário de viabilidade econômica do pavimento de concreto. E quais que são os principais pontos que a gente está tendo para conseguir essa viabilidade econômica? Justamente a questão aqui, ó, dos aumentos sucessivos dos preços asfálticos, isso é uma coisa que está trazendo aí uma grande vantagem para o pavimento de concreto nos últimos anos. O aumento, né, principalmente aí depois que a gente teve aí, durante a Copa do Mundo aí, que se incentivou o regime diferenciado de contratação, né, integrado. Então a gente tem aí diversos projetos que são licitados dessa forma, e aí o próprio executor pode apresentar alternativas que sejam aí mais economicamente viáveis. E a gente consegue observar hoje que, ao ter estamos tendo aí uma grande
como é que eu posso dizer assim, está tendo aí uma realização de muitas tentativas de simulações através de estudos de viabilidade econômica, comparando diversas soluções, diversas estruturas, diversas soluções de engenharia, para a gente justamente buscar qual que é a mais economicamente viável. Então, a gente tem lá aqueles tipos de estruturas clássicas, né, que a gente normalmente utiliza, né, que a gente tem lá os pavimentos flexíveis, rígidos, semi-rígidos, invertidos, né? Então a gente tem que sempre buscar uma análise de viabilidade econômica, comparar todas as estruturas, tanto no custo de construção, quanto no custo de manutenção, se possível, fazendo uma análise também de ciclo de vida, e ver qual dessas estruturas vai ser a mais economicamente viável para a gente implantar naquele empreendimento. A questão assim, da evolução dos principais insumos, né, que a gente usa tanto na pavimentação rígida quanto na asfáltica, né, a gente tem aqui, por exemplo, a variação que a gente teve aqui nos últimos 10 anos, por exemplo, por exemplo, aqui o CAP 5070, né, quanto que ele variou nesses últimos 10 anos e quanto que o cimento Portland, né, também variou nesses últimos anos. A gente teve aí uma variação muito elevada do concreto asfáltico, né, principalmente depois da mudança da política de preços aí da Petrobras, né. Coloquei até aqui, ó, né, um divisor aqui, ó, quando foi implantado aí o ciclo, né, para a gente justamente observar esse quadro aqui, ó, da evolução das CCUs, né, das composições de custo unitário do ciclo, onde que a gente observou aqui um aumento significativo também nessas composições de custo, por conta justamente desse aumento que acompanha justamente o aumento dos insumos, né? A gente tem um aumento dos insumos e a gente tem um aumento das composições de custos. E aí eu peguei também, avaliei, além da tabela do ciclo lá do DENIT, a gente pegou lá também a tabela de custos unitários, a TPU 10 de São Paulo. Vocês observam que também teve aí o mesmo comportamento de aumento aí nas composições de custo 10 de São Paulo. E aí, quando a gente vê aqui, né, pessoal, a gente tem também uma evolução do mesmo custo médio gerencial das soluções que a gente tem lá no manual do DENIT. Então, a gente pegou lá algumas estruturas lá do manual de custo médio gerencial e a gente comparou o custo delas. Então, vocês observam que a estrutura mais barata ainda, ela é você vê o que, de 7 centímetros flexível, né? Ela está aqui, logo aqui abaixo. Aí, o pavimento de concreto, né? Pavimento rígido de 22 centímetros, a gente está com ele aqui, ó, empatado aqui, você vê o que de 10 centímetros, né, o flexível, e sendo as soluções semi-rígidas as mais caras. Só que essas estruturas, elas são dimensionadas para um determinado número N, número de repetições do eixo padrão. Então vocês observem, né, que o pavimento de concreto aqui, ó, ele tem aqui um número N de 10 a oitava, enquanto essa mesma solução aqui em pavimento flexível, de custo, 5, 10 a sétima. Sendo que se a gente necessitasse de uma estrutura similar para esse nível de tráfego, a gente precisaria de a solução aqui em semi-rígido aqui, muito mais onerosa. Então esse é um quadro comparativo para a gente ter uma ideia de quanto mais ou menos o pavimento de concreto começa já a empatar o custo aí com o pavimento asfáltico. E aí alguns exemplos, tá, pessoal, finalizando aqui, da parte da viabilidade econômica. Alguns exemplos aqui, por exemplo, a BR-158, né, onde a gente conseguiu aqui foi licitado um pavimento asfáltico, e aí foi mudado por quem ganhou o contrato, propôs um pavimento de concreto aqui com o dobro da vida útil, e ficou mais barato que o pavimento asfáltico, a BR-230, Paraíba. Aqui um estudo foi feito também por uma concessionária lá no estado de São Paulo, aquilo que eu falei para vocês, se comparou diversas estruturas, né, flexível, semi-rígido, e o pavimento de concreto, e o pavimento de concreto, comparando tanto o custo de construção quanto o custo de manutenção, ficou aqui, nesse caso aqui, 29% mais barato. A gente hoje já tem quase todos os exemplos que a gente tem trabalhado lá na VCP, estudos de viabilidade, o pavimento de concreto vem mostrando aí entre 10% a 15% mais barato já no custo de construção. Não estou nem levando em conta a questão da manutenção. Já na construção, a gente já consegue ser em alguns casos, evidentemente, mais barato. E aqui um exemplo, como eu falei para vocês, da questão da vida útil. Aqui a BR-135 no Maranhão, essa obra já foi licitada,
né? Então, o que foi feito no estudo de viabilidade? Comparado o asfalto para 10 anos e o pavimento de concreto para 20 anos. Só que aí o DENIT solicitou que a gente fizesse uma análise do pavimento de concreto para 30 anos e comparando o custo entre essas três soluções. O pavimento de concreto para 30 anos, evidentemente, ele ficou mais caro, né, na implantação, porque ele teve um acréscimo de espessura. Porém, ao ter o acréscimo dessa espessura, esse pavimento fica menos suscetível à fadiga, tendo menos necessidade de manutenção, e com isso ele ficou mais barato que o pavimento de concreto com 20 anos. Essa foi a estrutura que foi licitada. Então, já temos mais 2 ou 3 projetos no DENIT que está sendo solicitado dimensionamento para 30 anos. Então, pode ser aí também a gente consegue, com o pavimento de concreto, dimensionar essas estruturas também para esses períodos de vida de projeto. Aqui alguns outros exemplos de outros estudos de viabilidade que a gente fez aí ao longo dos últimos 10 anos, aí, tá? Mostrando aqui a questão da viabilidade que já se viabilizava, mesmo aí antes desse aumento aí do custo do pavimento asfáltico, lógico, rodovias com características de VDM alto, nesse caso aqui, tá? Aqui um exemplo que a gente teve aqui, um mais recente aqui da PR-280 lá no Paraná, né? O pavimento rígido ficou aqui 26% mais barato no custo de construção, uma estrutura, comparado com uma estrutura de flexível que tinha sido dimensionado lá pelo pessoal DR, com uma estimativa de vida útil de 5 anos. Essa rodovia já está em operação e já foi licitada agora o segundo lote. Aí vai começar a construção. Aqui é uma visita técnica que a BCP fez lá, com o pessoal do DR de São Paulo e com o DR de Minas, para fazer a vistoria e ver a construção da rodovia. Uma outra aqui, exemplo finalizando aqui, é justamente a questão de vias urbanas, né, pessoal? Pavimento de concreto, agora, como a gente consegue, a gente começa a observar o aumento do cimento asfáltico, em vias urbanas o pavimento de concreto começa também a ser viabilizado. Então a gente tem aqui esse estudo que foi feito aqui há uns 4 anos atrás, né, que mostrou que no custo de construção o pavimento de concreto ele já ficava ali 6% mais barato. Quando a gente leva em questão os custos de manutenção, a gente observa aí que a gente quase consegue aí, dobrar, diminuir pela metade a questão de recursos que é necessário se a gente levar a questão toda a manutenção necessária no pavimento de concreto. Então, essa que é a mensagem que eu trago para vocês, né, pessoal? A gente pensar aí numa estrutura que tenha durabilidade, mas também que tenha aí uma viabilidade econômica muito boa, tá certo? Então, é uma mensagem final que eu trago aí. E meu contato aí, se vocês precisarem de alguma informação, se o DR do Pernambuco também precisar de capacitações, tiver interesse aí de desenvolver aí estudos de viabilidade, a gente está à disposição também, a gente consegue dar esse apoio aí para vocês, tá certo? Obrigado a todos e bom dia.